Uma boa noite. Uma felicidade estar aqui mais uma vez. Hoje, mais completo, né, Edivaldo? Mais completo, a família aqui. Eu gostaria de saber se tem alguém que está nos visitando aqui hoje pela primeira vez e que não tenha recebido ainda um presentinho, que nós temos separados aqui para nossas visitas. Tem alguém que aqui nos visita aqui? Eu estou vendo aqui algum rostinho que eu não conheço. Vou te dar aqui um presente, tá? Amém? Dá um abraço. Amém. Seja bem-vinda. Tem mais alguém? Você é visita? É conhecido? É porque eu que sou novo aqui, Então às vezes eu não conheço. Visita. Amém. Porque eu sou novo aqui e eu não conheço todos. Mas tem mais alguma visita? Ele já recebeu, acho que foi até esse aqui, não foi? Domingo passado ele estava aqui, eu lembro dele. Bom, irmãos, a mensagem de hoje é uma continuação dos nossos domingos especiais que nós temos feitos aqui. Antes de começar a entrar na mensagem, tem aqui a minha esposa, Camila. Pode ficar em pé, por favor, irmão? Para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, Camila. E aqui tem a Manuela também. Fica em pé, filha. É herdeira das dívidas. A gente faz as dívidas e ela que vai pagar, E é um privilégio muito grande poder trazer elas aqui. E a gente, sempre quando vai pregar, a gente gosta de contar como Deus ele é bom conosco. E, por exemplo, eu e minha esposa, a gente tem um testemunho da vida da Manuela que, assim, nós, quando começamos a namorar, a gente sempre tentou fazer tudo direitinho, tudo no seu tempo. E aí a gente se planejou, e depois de 5 anos, de casado, a gente teve a Manuela. Então a gente se estruturou emocionalmente, financeiramente, preparamos a casa e recebemos a Manuela. Só que, quando a gente foi fazer o plano de saúde, acho que eu tenho que ficar mais para trás, por causa do... Quando nós fomos fazer o plano de saúde, o rapaz do plano de saúde falou assim: olha, vocês só podem ter filho depois de 3 meses, para o plano, a carência poder cobrir a cirurgia e tal, todos os aparatos da gestação. E a gente, tudo bem, sem problema. E aí fomos, daqui a pouco a notícia de que ela estava grávida, e não batia certinho com a data que o rapaz tinha falado para a gente. E aí começamos a ficar naquele desespero, se o plano ia cobrir, se não ia, porque é caro, você ter o seu neném ali num hospital particular, com todos os aparatos. Então a gente chegou até a visitar um hospital público, Rubens. A gente chegou lá num hospital que indicaram para a gente que era bom, e a gente foi lá naquele hospital. Quando a gente chegou lá, Edivaldo, o hospital estava sem luz. Aí a gente falou: meu Deus. Aí o camarada que recebeu a gente com muito carinho e tal, ele falou assim: aqui é normal, fica tranquilo que aqui a gente... Eu falei: é normal? Então para mim é pior ainda, E mostrou o hospital e tal, o hospital todo precário, e a gente, meu Deus, a gente não pode... A gente se preparou, se programou, e eu pagando ali o plano de saúde, que era doído, era uma facada. E a gente fazia consulta que o plano cobria, e a mulher dizia pra gente que ela ainda não estava com pressa para nascer, que ela não estava encaixada. E aí eu liguei, resumindo a história, eu liguei para o plano de saúde e perguntei quando que o plano de saúde começaria a cobrir a cirurgia, para minha filha nascer ali com um plano de saúde cobrindo todos os custos. E eles falaram que a partir do dia 11 de março, se minha filha nascesse dia 11 de março, o plano já cobria. E aí, beleza, a gente foi indo, fazendo os exames. E Manuela, nada de ter pressa para nascer, nada de desencaixar.
E aí eu pergunto para a igreja, qual o dia que a Manuela nasceu? Dia 11 de março. No primeiro dia que o plano de saúde iria cobrir, minha filha nasceu. A Manuela faz aniversário dia 11 de março. Se alguém quiser dar presente, ano que vem, eu lembro vocês. Eu venho aqui receber, né, Edivaldo? Uma brincadeira, irmãos. Mas é só para mostrar que nos mínimos detalhes Deus ele está presente em nossas vidas. Para você prestar atenção que a gente planeja, mas Deus, o plano de Deus é que vai valer no final. A gente tem sim que se planejar, mas a gente tem que procurar ver se o nosso plano se encaixa com a vontade de Deus. Porque no final das contas o que vai valer vai ser a assinatura de Deus, não a sua. E Deus ele tem sido muito bom conosco, né? Porque a gente, mesmo nas nossas condições, não tem faltado nada para minha filha, para a gente. E nós temos nos dedicados para Deus, né? Nós nos temos dedicado para Deus, para o nosso tempo, os nossos talentos, o nosso tesouro tem sido dedicado para Deus. Hoje a mensagem, ela vem falando sobre o Espírito Santo de Deus. A nossa temática desses domingos tem sido a cura. A cura do quê? Do pecado, né? Nós vimos aqui que nós temos um vírus que está implantado em nosso sangue, que é o vírus do pecado. Que lá no Éden, o pecado transformou toda uma geração, ele transformou a nossa natureza. E a gente viu que o pecado não é só transgressão da lei, ele também é o ato, a atitude e a natureza. O ato ligado à transgressão dos 10 mandamentos. Não matarás, você cometeu uma ação, matou, transgrediu a lei. A atitude, não necessariamente você cometeu um ato, mas você também pecou quando você alimentou o desejo no seu coração de matar ou de adulterar. Aí a gente entendeu que é muito mais complexo do que simplesmente cometer um ato. E aí a gente viu também a natureza. Quando você vai lá em Romanos, né? Romanos capítulo 7, fala que o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E o bem que eu gostaria de fazer, eu não faço. E ele diz que o mal, o pecado, ele reside dentro de nós. Ele dá o endereço do pecado. E aí a gente começa a ver que a natureza que existe dentro de cada um de nós é culpado de boa parte das ações que a gente comete. Satanás, ele tem uma grande parcela de culpa das nossas atitudes. Só que a gente tem uma grande parcela de culpa também, porque dentro de nós temos uma natureza que nos puxa para baixo. E aí vocês lembram do exemplo da Bíblia? Que se eu solto a Bíblia cai? Agora, o que mantinha a Bíblia firme? Alguém que a segurava. Então, se nós nos queremos manter firmes, de pé, nós devemos permitir que a mão de Deus nos segure. Porque é natural que a gente caia. Por isso a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E aí a gente viu aqui também que não há salvação em nenhum outro nome. A palavra de Deus, não é Diego que está dizendo. A palavra de Deus diz que só há salvação em Cristo. Existia apenas um caminho. Cristo abriu uma outra alternativa. Nós já nascemos no pecado. Uma criancinha, ela nasceu. A minha filha tem 2 anos, ela já é pecadora, será? É, na sua natureza pecaminosa. Ela já necessita da salvação. Nós, quando nascemos num caminho que nos leva para perdição. E Cristo nos apresenta um novo caminho, um caminho da salvação. E Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é pastor, não é padre, não é presbítero, não é bispo, não é ninguém, é Jesus. Eu preciso me apaixonar por Cristo. E esse amor que eu tenho por Cristo me faz cumprir todas as outras coisas. Cristo não te convida a guardar os 10 mandamentos para você ser salvo. Ele te convida a te presentear com a salvação. E após a salvação, aceita. O que você vai fazer com esse presente?
Você vai procurar caminhar agora conforme a vontade dele. Se você o ama, você quer agradar. É ou não é, Márcio? Se você ama a tua esposa, você quer fazer o quê? Quer agradá-la. É ou não é? Se eu amo a Deus, eu quero agradar a Deus. E aí a palavra de Deus vem e diz pra gente: mais vale agradar a Deus do que aos homens. E muitas das vezes a gente se preocupa no inverso. Eu vou agradar o meu irmão que está sentado do meu lado? Que a Bíblia também não diz para você não agradá-lo. Mas se algo que você tenha que fazer para agradar outrem ferir os princípios de Deus, você deve escolher ficar com Deus. Lembra do testemunho que eu falei aqui do Édipo? Que em determinado momento ele foi colocado pela sua namorada na parede e falou assim: ou você escolhe a Deus ou me escolhe. E ele escolheu ficar com Deus. E Deus preparou algo melhor para ele. Não existe nada, irmãos, insubstituível. Às vezes a gente acha que vai perder aquela bênção que é maravilhosa quando eu escolher a Deus. Só que Deus tem algo muito melhor preparado para mim e para você. Hoje ele é casado, tem um filho, tem uma vida abençoada. Sabe? Por que é mais fácil a gente largar a Deus do que largar o pecado? Por que um jovem, quando ele se depara com uma situação, ele abandona a igreja, mas ele não abandona o seu pecado? Porque está na nossa raiz, está na nossa natureza. E sabe, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele tem uma tarefa muito grande nesse mundo, uma missão. A Bíblia, esse manual, ele não é para informação. Vocês já pararam para pensar nisso? Você sabia disso, Serginho? A Bíblia, ela não é para informação. Sabe para que serve a Bíblia? Para operar transformação. A palavra de Deus, ela diz assim, ó, tem muita gente que está só ouvindo. Mas na verdade, quem é só ouvinte não está valendo de nada. Tem que ser ouvinte e praticante. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas ela só aumenta quando você começa a praticar, exercitar a fé como um músculo. Se você vai na academia, se você faz uma caminhada, se você corre, você começa correndo 2 km, 5, 10, daqui a pouco você está correndo a meia maratona. E a fé é assim, é um exercício. Se eu tenho uma fé pequena, eu preciso exercitá-la. Eu preciso ter experiências com Deus. Eu preciso, para ter experiência, confiar em Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele todo dia vai ao nosso encontro. E ele é uma pessoa. Ele não é uma força, não é uma energia, como muitos aí fora pregam. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Sabe o que pode se caracterizar como uma pessoa? Ele precisa de 3 itens: intelecto, emoção e vontade. Você e eu temos intelecto, temos emoção e temos vontade. Isso nos caracteriza como seres humanos racionais. Não é o fato de ter braço, perna e forma. Não é isso que te caracteriza como ser humano. Se você for olhar o Espírito Santo dentro da palavra de Deus, ele tem intelecto, ele tem emoção, ele se emociona e ele tem vontade. Existem vários tipos de forma de humanos. Existem a forma humana, como nós, existe a forma angelical, existe a forma divina e a divina humana, como, por exemplo, Jesus Cristo. E aí, irmãos, uma pessoa que tem mais várias formas de ser chamadas, por exemplo, qual é o seu nome? É Sérgio? Sérgio Ricardo da Silva. Pode ter gente que chama ele de Ricardo. Mas pode ser que ele não goste, mas pode ter alguém que chama ele de Ricardo. Pode ter alguém que chame ele de Serginho, como a maioria que chama. Mas aí quando a esposa dele está brava com ele, Sérgio Ricardo. Aí ele vai para lá
e já atende com mais rapidez. O Espírito Santo de Deus, ele também tem algumas formas de ser chamado na palavra de Deus. Eu anotei aqui alguns nomes e títulos, só para a gente ganhar tempo, tá? Mas ele tem várias formas de ser chamado, mas ele é o mesmo. Por exemplo, o Espírito de Deus, Espírito da profecia, Consolador e etc. Depois em casa você pode procurar com mais calma lá em Romanos 8. Você vai ver alguma dessas maneiras de ser chamado, Romanos 8, 9. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele tem uma obra grande para fazer, ele tem muita coisa para fazer. Mas basicamente, ele trabalha no mundo e na igreja. Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Basicamente, o Espírito Santo trabalha no mundo e na igreja. João, irmãos, tem 21 capítulos. De 13 a 18 acontece no último dia antes da morte de Cristo, na quinta-feira. Tá? Do capítulo 13 ao 18 acontece no último dia antes da morte de Cristo. Quando você vai lá no capítulo 13, no versículo 33, acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Ele fala assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Eles receberam aquela notícia e ficaram tristes. Cristo estava falando que iria para um lugar e eles não poderiam ir. E aqui ele estava dizendo que não era um lugar simples, ele ia morrer. E agora os discípulos ficaram tristes. Só que aí agora vamos lá para o capítulo 14, no versículo 1. Depois que os discípulos estavam tristes, agora Jesus os conforta. E ele fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Mas a frase que eu queria focar nessa noite seria: não se turbe o vosso coração. Agora ele conforta, os discípulos ficaram tristes. Olha, eu vou morrer, vou para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas não se turbe o vosso coração. Essa é uma promessa. Quando você vai ler do 1 ao 15, é essa promessa. Agora vai lá para o versículo 16 e 17. Ele fala uma segunda promessa para os discípulos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conhecereis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Ali são duas promessas: não se turbe o vosso coração, e agora também eu estou indo, vocês não podem ir, mas eu vou enviar um outro Consolador, o Espírito Santo, e ele vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Ele vai estar com vocês, o Espírito Santo. Irmãos, o que o Espírito Santo faz com o cristão? O que o Espírito Santo faz? Primeiro ponto: habita nele. O Espírito Santo quer habitar em nós. Segundo ponto: aquele que permite que o Espírito Santo habite nele, ele não vive mais segundo a carne. Lembra quando a gente fez aqui um paralelo? Por exemplo, Paulo, ele faz um paralelo de pecado com a carne. Tiago simboliza o pecado com cobiça. Jesus simboliza o pecado com o coração. Há caminhos que parecem para o homem que estão certos, né? Mas estão conduzindo ele para a morte. O seu coração é enganoso. Ou seja, o coração ele é um músculo, ele só bombeia sangue. Ele é muito importante para a gente. Mas por que a Bíblia diz que o coração
Por que a Bíblia coloca coração? Crava essas palavras da lei no teu coração. Você vai conseguir cravar alguma coisa no teu coração e meditar nele dia e de noite? Não. Ele está falando para eu e você gravarmos aqui na nossa mente e cumprirmos as coisas que Deus pede por amor, de coração. Não pode ser nada mecânico, nada forçado, nada obrigatório. A lei de Deus não pode ser penosa. Não pode ser um fardo para mim e para você. E aqui ele está dizendo que o Espírito Santo quer habitar em mim e em você. E a partir do momento que eu permito que o Espírito Santo habite em mim, agora eu passo a não viver mais segundo a carne, segundo a minha natureza. E o interessante é que o terceiro ponto é o seguinte: aquele que o Espírito Santo habita, aquele que não vive mais segundo a sua carne, Romanos 8 diz que sobre ele não tem mais nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação. Sabe, irmãos, eu gosto de imaginar como se fosse um barco. Um barco, Joabe, no meio de uma tempestade no mar. E agora ele vê uma onda vindo na sua direção. Ele embica, sobe a onda, ele desce, ele afunda um pouco, ele sobe. E a água vem batendo, só que as escotilhas estão fechadas. Porque se a escotilha estiver aberta, o que acontece? Começa a entrar água. E se começar a entrar água, o que o barco vai acontecer com ele? Afundar. Eu e você somos esse barco, José. A gente está andando na nossa vida e está tendo um monte de tempestade. Vem onda de cá, vem onda na frente. A gente tem hora que afunda, tem hora que a gente sobe. Sabe quem são as escotilhas? Sabe quem fecha as escotilhas? O Espírito Santo. Aquele que permite que o Espírito Santo habite nele, o Espírito Santo nos blinda. Ele não permite que a gente afunde. A gente vai descer um pouquinho, mas a gente vai subir. A gente vai até ficar enjoado por causa do barco balançando. A gente vai pensar que em algum momento vai dar ruim. Vai acontecer alguma tragédia. Mas a gente vai chegar no porto seguro. O Espírito Santo quer conduzir eu e você até Cristo. Ele quer nos convencer do pecado, da justiça. Ele quer que sobre cada um de nós não caia condenação. Sabe, irmãos, dá para você perceber que a mensagem de Deus não é uma mensagem de ferro e fogo. É uma mensagem de paz e de amor. O que Cristo te oferece não é ira. Só que a ira de Deus, que muitas das vezes você pode ser que leia e encontre esse termo na Bíblia, ela é uma reação ao pecado, ela é uma aversão ao pecado. Aonde há pecado vai ter ira de Deus, porque Deus quer eliminar o pecado. O Cordeiro de Deus que tira, ele não somente quer nos perdoar, além de perdoar, Cristo quer tirar de nós o pecado. Mas é necessário que a gente reconheça a nossa condição. E a gente dê oportunidade e crie oportunidade. Vocês conhecem a história do cego de Jericó? Sabe, irmãos, o cego de Jericó, ele era cego, mas não era de nascença. Bartimeu. Sabe o que significa Bartimeu? Bar é uma palavra que é como se fosse assim: Diego, filho. Diego, neto. Não tem quando você dá o mesmo nome ao seu filho? Bartimeu, ele era filho de Timeu. Então essa palavrinha, essa conjunção Bartimeu, esse bar significa filho de Timeu. E eles tiveram um problema com o governo daquela época, que o governo tomou tudo deles, tomou os bens, confiscou os seus terrenos, tirou tudo. E para ferir a Timeu, o governo romano arrancou os seus olhos pelo globo ocular. Bartimeu, ele não era cego por uma consequência de saúde.
foi-lhe tirado a visão. E agora, sem nada, ele estava ali como um mendigo. Só que ele foi aprimorando o seu sentido. Ele conhecia todo mundo ali naquela localidade. E ele soube que Jesus ia passar por ali. E sabe o que Bartimeu fez? Bartimeu, ele foi para a única entrada da cidade. E ele ficou ali. Se Jesus vai passar por aqui, ele só pode passar. Se ele vai entrar na cidade, ele só pode passar por aqui. E ele criou uma oportunidade de encontrar com Jesus. Sabe, às vezes a gente ouve muito assim: Jesus vai até você, Jesus veio até você. Mas nós podemos criar uma oportunidade e ir até Jesus. Bartimeu criou essa oportunidade. E conta a história que Bartimeu estava ali, e quando ele ouviu uma multidão se aproximando, ele falou: só pode ser Jesus, porque se fossem os soldados romanos não ia ter uma multidão atrás. E agora ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E diz a história que as pessoas mandaram ele calar-se. E quanto mais mandavam Bartimeu calar a boca, José, ele mais alto clamava. Ele teve persistência. Persistiu. E ali Jesus agora chama ele e fala assim: o que queres que eu te faça? Chega para um mendigo, para alguém que está, algum morador de rua, e pergunta: o que queres que eu te faça? De repente ele poderia ter pedido muitas coisas, né? Uma casa, um carro. E ele falou assim: que eu volte a ver. Cristo hoje, através do Espírito Santo, chega no teu ouvido e fala assim: o que queres que eu te faça? O que você responderia? O que você quer que o Espírito Santo de Deus te faça nessa noite? Ah, eu quero prosperidade. Eu acho que esse não é o nosso foco. Que eu e você respondamos para Deus: que eu volte a ver, que eu possa enxergar, que eu possa me salvar. Sabe, irmãos, o pecado, ele tem um salário, mas a salvação não tem um salário. Vamos aqui imaginar um quadro. O salário do pecado é a morte. Mas se você for na palavra de Deus, vai dizer que a salvação é um dom gratuito. Não tem nada que eu e você façamos para que Deus nos ame mais. Deus, ele vai nos amar aqui igualmente. Deus nos olha com um olhar de amor, independente da gente ser pecador. Mas ele deixou a palavra de Deus para que a gente se alimentasse, para operar a transformação na nossa vida, e que ela nos mostrasse a Cristo, que nos mostrasse como Cristo andou, para que a gente possa seguir os seus passos. Quando você vai estudar o que é ser discípulo, ele fala renúncia. Ser discípulo é renunciar, é matar o seu eu, é deixar Cristo viver em você, como Paulo disse: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe o que é uma pessoa chegar a ponto de falar assim, ó: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E muitas das vezes a gente vai chegar na igreja e vai falar assim: não olha para mim não, irmãos, que eu sou pecador, segue o exemplo de Cristo. Não olha para mim não, porque eu sou cheio de defeito. E realmente, eu sou cheio de defeito. Mas quando eu busco realmente andar como Cristo andou, aí eu tenho uma condição de, como Paulo falou assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se eles imitassem a Paulo, automaticamente estariam imitando a Cristo, porque os mesmos passos dele eram os passos de Cristo. E o interessante é que, em determinado momento, acusaram Paulo de seita. Mas Paulo falou: se ser seita é andar como Cristo andou, que me chamem de seita. Não importa, irmãos,
o que vão falar de vocês. Vale a pena ser fiel a Deus. Muitos aí fora falam assim: Deus é fiel. Isso todo mundo sabe, Deus é fiel. Mas eu e você somos fiéis? Deus nos faz um convite a sermos fiéis a Ele. Ser fiéis à Tua palavra. Deixar o Espírito Santo habitar em mim, para que eu não viva mais segundo a carne, para que sobre mim não tenha mais condenação. E sabe o que é não viver segundo a carne? Nós temos um eixo. E eu falei aqui, eu acho que domingo, no último domingo que eu preguei, quando o nosso eixo está no Espírito Santo, a nossa pergunta é diferente. Quando o nosso eixo está na carne, a pergunta é: se isso daqui é bom aos meus olhos, se isso é gostoso, eu vou lá e consumo, eu vou lá e compro. Agora, quando o meu eixo está no Espírito Santo, eu pergunto: se isso daqui é da vontade de Deus, se isso aqui agrada a Deus, eu vou lá e consumo. A diferença está na pergunta e na resposta. Dependendo da sua resposta, você vai consumir ou não. Mas tem algo aqui, irmãos, que eu gostaria de caminhar para a finalização da nossa mensagem, mas que é uma das coisas que para mim é mais importante. Tudo tem a sua importância do que foi falado aqui, mas tem algo que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida agora, hoje, que é a confissão dos pecados. Abra sua Bíblia em Provérbios, versículo 13. Provérbios, capítulo 28, versículo 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O interessante é que aqui prosperar e misericórdia, se a gente for trazer para os nossos dias de hoje, para o nosso linguajar, não tem nada a ver, né? Porque prosperar, o que a gente ouve muito aí fora está ligado à riqueza. Mas misericórdia não tem nada a ver com financeiro e com riqueza. E aí ele fala: o que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa alcançará misericórdia. Sabe, irmãos, o que é misericórdia? O que eu e você merecíamos? Eu tenho certeza que a gente não merecia estar aqui, mas a graça de Deus nos alcançou. O Espírito Santo de Deus vem ao nosso encontro e fala no nosso ouvido com uma voz doce, não com gritarias, não com mover, não com confusão. O Espírito Santo de Deus, ele faz de tudo para você entender a mensagem. Ele quer que você compreenda o que Cristo fez lá na cruz. Ele quer que você se aproxime, não por obrigação, mas Ele deixa o livre-arbítrio em suas mãos. É o poder que eu e você temos, escolha, decisão. Ninguém pode decidir por você, mas Ele te pede assim, ó: confessa os teus pecados, vem para perto de mim, e eu tenho o poder de te perdoar, e eu lanço no fundo do mar os teus pecados. Vai, não peques mais. Sabe, irmãos, para nós encobrirmos um erro, a gente acaba cometendo outros. Abra sua Bíblia agora lá em Isaías 59. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Amém? Mas as vossas iniquidades fazem separação
entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que ele está dizendo aqui? Que o pecado separou, que o pecado agora é como se fosse uma venda, e agora a gente tem que olhar para dentro de nós, fazer uma autoanálise e ver o que em nós tem separado de Deus. O que tem sido uma barreira entre eu e Deus, que não permite que eu possa adorá-lo em espírito e verdade, que eu não possa adorá-lo integralmente, dar o meu melhor para Deus. E aí, para encobrir um erro, ao invés de confessar, a gente faz outro. Vou contar uma pequena história aqui. A menina rabiscou a parede todinha. E aí, quando ela percebeu que estava errada, ela pegou, antes da mãe ver, porque se a mãe visse a parede riscada, ela ia levar uma bronca, ou talvez até apanhar. Aí, para não receber as consequências do seu erro, ela foi lá, pegou a Bíblia, ela olhou a Bíblia e falou assim: isso aqui é uma coisa que minha mãe gosta muito, então agora minha mãe não vai me bater. Então ela rasgou uma página e colou por cima do risco, e ela agora foi rasgando página por página e colando os riscos. Ela resolveu o problema? Não, ela piorou. Porque agora a mãe ia chegar e ia ver a Bíblia rasgada, colada na parede, que por trás estava rabiscada. O que era mais fácil ela ter feito? Confessado para a mãe, ido até a mãe e falado. Sabe o que minha mãe me diz até hoje? Que quando eu aprontava, eu e minha irmã, a gente saía correndo. E quando minha mãe me pegava, o sangue estava mais quente do que no início. Só que o meu irmão, malandramente, o meu irmão era diferente. Quando meu irmão aprontava, que minha mãe via, ele ia até minha mãe, botava a mãozinha assim e ficava com aquele olhinho de gato do Shrek. E aí minha mãe sentia pena e não batia nele. Mas na minha irmã, entrava até na casa do vizinho para não apanhar. Só que um dia ela tinha que voltar para casa. E quando voltava, minha mãe estava lá com cinto, com fio de telefone. Naquela época a gente podia apanhar assim, né, Rubens? Hoje em dia não pode apanhar assim, porque até o filho processa o pai hoje em dia. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Deus, Ele fala para a gente assim: por maior que seja o seu erro, não tenta encobrir e tentar consertar o seu erro. Confessa o teu pecado, vem até mim. Da maneira que você está, vem até mim. Que eu não vou permitir que você saia da melhor forma. Não vou permitir que você saia da mesma forma. Você vai sair melhor. Vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O jugo de Deus é suave, não é um fardo pesado, é um fardo leve. De repente você já ouviu isso inúmeras vezes, em várias pregações. Mas quantas vezes você já mudou realmente? Já parou para pensar nisso? Certa vez um pastor subiu no púlpito e pregou um sermão. No sábado seguinte pregou o mesmo sermão. E durante 4 sábados seguidos ele pregou o mesmo sermão. E um irmão já incomodado falou: pastor, por que você prega o mesmo sermão todo sábado? E o pastor virou para ele e falou assim: irmão, por que você comete os mesmos erros todo sábado? Por que você não corrige a sua vida? Isso é um tapa com luva, né? Como se diz aí. Tem mensagem que a gente tinha que ouvir todos os dias, irmãos, porque a gente ouve e não muda. E Deus fala para a gente olhar para nós, e a gente está olhando para o meu irmão. Está vendo? Meu irmão não mudou ainda. O meu irmão não muda. Aquele irmão da igreja está sempre fazendo a mesma coisa. Mas
eu e você, será que eu tenho no íntimo com Deus, falado, abrindo o meu coração para Deus e sendo sincero? Você já viu alguém, às vezes, até vindo aqui para a igreja e falar assim: irmãos, orem por mim porque eu sou fofoqueiro? Irmãos, orem por mim porque eu sou egoísta? Irmãos, Deus quer que você chegue no seu quarto e fale assim: irmãos, Ele quer que você chegue assim: Pai Celeste, Pai querido, eu tenho um problema com pornografia, Senhor, me ajuda a tirar isso da minha vida. Senhor, eu sou egoísta, eu tenho olhado com inveja para as coisas que o meu irmão tem conquistado, tira isso de mim, Senhor. Deus quer sinceridade, quer que você confesse os seus pecados, que você abra o seu coração. Eu tenho tido problema com sábado, eu tenho tido problema com isso, me ajuda, Senhor. Eu tenho tido problema em deixar as minhas vaidades em excesso, me dá força, eu preciso. E você vai até Deus e confessa ali as tuas limitações, as tuas fraquezas, debilidades. É mais fácil contar para Deus do que encobrir, irmãos. E para finalizar, nós precisamos fazer como Tiago 5,16. Se eu magoei alguém, se eu mentir, vá até essa pessoa, confessar o seu pecado específico. Se você ofendeu em particular, se retrata com aquela pessoa em particular. Se você ofendeu em público, no mesmo público você vai lá e se retrata com aquela pessoa. É assim que Deus nos ensina. A confissão, ela tem um anexo, que significa reparação. Certo pichador chegou no interior, filho de um homem bem conceituado na cidade. E ele pichou aquela cidade toda. E no interior não tinha isso. E aquilo então causou um impacto muito grande na cidade. E agora começaram um a ligar para o outro. E aquele rapaz agora descobriu que o seu filho era o pichador da cidade e ficou muito triste, porque ele era um rapaz bem conceituado na cidade e agora o seu filho era o causador daquele transtorno. E agora ele fala para o seu filho: você vai pedir desculpa, você vai pedir perdão para todas essas pessoas que você pichou, e agora você vai reparar os danos. Você não vai só pedir perdão, você vai pintar o muro dessas pessoas. E agora ele liga para seu José e fala: olha, meu filho quer falar com você. E agora o filho vai lá e pede perdão. E agora o pai retorna o telefone, pega assim e fala: agora meu filho vai pintar. Ele fala: não precisa, não precisa. Aí ele agora, não, então a gente vai pagar alguém que pinta. E ele agora começou a reparar os danos da cidade. Ele não só pediu perdão, mas ele reparou os danos. A confissão, o perdão, ele vem com anexo: reparação dos danos. Deus, ele quer reparar os danos na nossa vida. Ele não somente quer nos perdoar, mas ele também quer reparar os danos. De repente você teve uma vida até hoje, uma vida cheia de problemas. E os problemas, eles geram umas consequências. Mas Deus, ele quer reparar os danos. O Espírito Santo de Deus quer habitar em mim e em você. Sabe, irmãos, existe uma fossa chamada Mariana. É o lugar mais fundo do mar. Fossa de Mariana. Vocês já ouviram falar? Abra sua Bíblia lá em Miqueias capítulo 7. Miqueias capítulo 7. Amém? Alguém pode ler para mim em voz alta?
Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19. Amém? Deus promete para nós que quando nós nos achegarmos a Ele, quando o Espírito Santo habitar em nós, nos convencer do pecado e a gente confessar os nossos pecados a Ele, Ele vai lançar as nossas iniquidades nas profundezas do mar. Sabe quantos metros tem a fossa de Mariana? 11.034 metros de profundidade. É o lugar mais fundo que o homem conseguiu chegar, conhecer. Localizado no Oceano Pacífico. Eu pesquisei e botei aqui próximo à Ilha das Marianas, fronteira entre as placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas. O local é chamado Fossa das Marianas, chegando a atingir a profundidade de 11.034 metros. Atualmente um dos lugares menos explorados pelo homem. Miqueias capítulo 7, versículo 19 diz que os nossos pecados vão ser lançados nas profundezas do mar. Quer eu e você ser uma nova criatura? Quer eu e você ter uma nova oportunidade? Crie essa oportunidade. Nós vamos agora entoar um louvor. Eu gostaria de cantar aquele louvor do Celebra São Paulo, que a gente tem cantado. Não mais eu, isso. E enquanto a gente estiver entoando esse louvor, eu gostaria de convidar você aqui a vir à frente. Sabe, Cristo estava lá na cruz e Ele falou assim, ó, tetelestai, né? A Bíblia diz, Ele bradou. Sabe o que é tetelestai? Está consumado, está pago. Foi caro, mas você não precisa pagar. Você só precisa aceitar o presente. Agora, o que você vai fazer com esse presente? Aí somente você sabe. Sabe, irmãos? Lá em Guaxupé, Minas Gerais, a gente fez uma Semana Santa. E aí a gente foi visitar uma família. O filho de aproximadamente 14, 15 anos tinha acabado de sair da prisão, eu não sabia. E ele tinha se apegado a mim ali, a gente tinha feito uma amizade naquela semana. E eu fui visitar aquela mãe. E a mãe virou para mim e falou assim: pastor, eu só tenho um probleminha. Eu amo fumar. Eu sinto prazer quando eu coloco cigarro na minha boca. Eu gosto, eu amo fumar. E aí eu falei com aquela moça ali: então vamos orar, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é o único que pode entrar em você e tirar esse teu desejo. E a gente orou e ela foi para a semana de oração todos os dias, e todos os dias ela foi no apelo. E quando chegou na sexta-feira, a igreja preparou uma despedida e aquela irmã pediu uma palavra e ela começou a falar: pastor, você lembra quando o Senhor me visitou? E meu filho está aqui agora do meu lado, voltando para a igreja. Os dois afastados da igreja. E eu falei para o Senhor que eu amava fumar, eu sinto prazer em fumar. Você lembra? Eu lembro. No dia seguinte eu comprei um cigarro. Depois que eu fui no programa, no dia seguinte eu comprei o cigarro e eu fui fumar. E quando eu coloquei o cigarro na boca, subiu um gosto de veneno. Eu cuspi, eu comecei a passar mal e já tem 5 dias que eu não fumo. E essa irmã começou a receber estudo e ela está para se batizar agora. E naquele dia ela virou para mim assim no meio da igreja e falou: e eu sonhei essa noite, pastor. Eu sonhei com 2 árvores. Uma árvore grande, toda seca, mas com uma florzinha só nela. A árvore estava voltando a ter vida. E essa árvore, pastor, era eu. Eu estava morrendo. E agora eu estou começando a ter vida. E do lado daquela árvore, e ela virou para o filho dela e falou assim: tinha uma árvore menor toda florida. E era você, meu filho. Você é essa árvore florida. Eu não sei qual tipo de árvore você chegou aqui hoje.
Se uma árvore que estava morrendo e tem uma flor agora nascendo, ou se você já chegou aqui florido. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer operar grandes maravilhas na tua vida. E Ele quer te transformar numa árvore que dê fruto. Dá a mão para quem está do seu lado. Se não tiver ninguém do seu lado, você procura alguém. E agora feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós estamos aqui com um prazer, porque ninguém colocou uma arma, ninguém obrigou que a gente viesse aqui. O Teu Espírito Santo nos conduziu. Nós poderíamos, Senhor, estar em qualquer outro lugar, mas o Teu Santo Espírito nos tocou para que a gente hoje tivesse esse encontro. E eu não sei, Senhor, se hoje é o meu último encontro, se daqui a alguns segundos eu vou estar vivo, eu não sei. Mas a Tua palavra nos diz que aquele que está em Ti, ainda que morra, viverá. E eu quero estar contigo, Senhor. Eu quero ser uma árvore que esteja dando frutos ligado, que a minha raiz esteja ligada em Ti, Senhor. Que o meu alimento seja a Tua palavra. Me ajuda, Senhor. Nós vamos ficar aqui 5 segundinhos em silêncio. E cada um vai falar contigo aquilo que tem sido um calo no seu pé, aquilo que tem sido um espinho na tua carne. E nós vamos colocar nas tuas mãos, Senhor, para que eu possa ser daqui para frente uma nova criatura. Para que eu possa ter forças para dizer não para os homens e sim para Ti, Senhor. Para que no meio do conflito eu possa resolvê-lo segundo a Tua vontade. E nós vamos agora ter um momento individual aqui. E no final a gente vai falar algumas palavras juntos, só para finalizar. Mas por favor, Senhor, olha para cada um de nós. Aqui tem vários problemas diferentes. E nós não precisamos montar um culto para resolver um problema específico, porque o Senhor tem poder para resolver todos nessa noite. Mas faça conforme a Tua vontade, Pai, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Fala com Deus agora. Confessa o teu pecado a Ele. Obrigado, Senhor, porque o Senhor lança as nossas iniquidades nas profundezas do mar. E o Senhor não nos dá aquilo que merecemos. E o Senhor tem preparado maravilhas para nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos dê condições de caminhar na Tua direção, Senhor. Nos leve agora para o nosso lar. Nos fortaleça para uma semana desconhecida aos nossos olhos. E que possamos testemunhar onde quer que nós estejamos. E que as pessoas, ao olharem para mim, possam sentir uma diferença, notar uma diferença para melhor. E possam sentir a paz que o Senhor nos deixa agora nesse exato momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E uma ótima semana a todos.
permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça